vídeos aí contando essa história. Hoje é uma live diferente porque é assim. Durante 653 vídeos, eu sempre agi com a audiência com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Ou seja, as pessoas aqui têm várias religiões. No nosso canal, tem pessoas que seguem o nosso canal que são católicos, evangélicos, espíritas e ateus e todo tipo de pessoa segue o canal. Né? Nós temos 43 mil seguidores hoje. Eu sempre respeitei a audiência porque realmente eu amo nossa audiência. As pessoas têm um grande carinho pelo canal. Hoje eu formei verdadeiros amigos. Só que eu me sinto desconfortável porque eu não posso usar o nome do criador no canal porque as pessoas não entenderiam até então. Mas a partir do momento que você respeita as pessoas, então eu cheguei à seguinte conclusão. As pessoas reclamam muito de censura. Ah, porque tem censura, a censura no WhatsApp, a censura do sistema, a censura no Facebook. As pessoas não gostam de serem censuradas. E quando se trata de falar de Deus, existe uma censura social. As pessoas têm a tendência a agir de uma forma assim. Discutir é você querer impor o seu conhecimento a alguém. Eu não faço isso. O nosso canal Conhecimento é Poder foi feito para que as pessoas pudessem olhar para o mundo, tentar, junto conosco, compreender esse mundo que vive e, a partir dali, tirar suas próprias conclusões. Nós não decidimos o que as pessoas têm que fazer, nós não decidimos o que as pessoas devem acreditar, nós simplesmente pesquisamos, coletamos as informações, colocamos no canal, fazemos a exposição disso e as pessoas tiram as suas conclusões, não é? Só que juntos fomos aprendendo, não é? Fomos crescendo em entendimento, conhecimento da estrutura mundial de poder e hoje podemos dizer que a gente compreende bem o que acontece no mundo, não é? Mas não somos donos da verdade. Apenas conversamos com as pessoas e entendemos que conhecimento é poder porque liberta as pessoas das mentiras. Beleza. Então, a partir daí, o que nós pensamos em fazer daqui para frente? Eu gostaria de poder entrar no canal e dizer assim, o nome do criador a qual eu chamo desde os 12 anos de idade. Mas para fazer isso, eu achei legal explicar para as pessoas o porquê que eu falo esse nome, porquê que eu acredito dessa forma, não é? E aí, explicando isso, buscar a compreensão da maioria das pessoas e deixar aquelas pessoas que são intolerantes, aquelas pessoas que vão querer impor sua forma de pensar à vontade para fazer o que elas acharem que deve. Mas eu tenho certeza que ao final dessa live, a maior parte dessa audiência vai compreender o porquê que eu chamo o meu criador pelo nome que chamo e acho que assim a gente chega no entendimento. E aí a partir de amanhã, aliás, a partir de hoje, eu já vou poder usar o nome do meu criador, assim como você chama ele de Elohim, ou de Yahu, ou de, Javé, eu vou chamar pelo nome que eu estou acostumado desde criança também, tá ok? Pois bem, dito isso, vamos aqui falar rapidamente esse texto que é: mas quando essas coisas começarem a ocorrer, ponha-se de pé e levantem a cabeça, porque o seu livramento está se aproximando. Olha que coisa a minha cabeça hoje. Mas quando essas coisas começarem a ocorrer, ponha-se de pé e levantem a cabeça, porque o seu livramento está se aproximando. Lucas 21, 28. Sabe por que eu estou lendo esse texto para começar a live? Porque eu sinto que as pessoas estão com medo. Eu sinto que as pessoas estão apreensivas. Isso é do ser humano. Não se sinta mal por isso. Nós somos seres humanos. Temos sentimentos, não é? Somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Então a gente fica preocupado normalmente com as pessoas em volta. Você está preocupado com a sua esposa, com seus filhos, a esposa com o marido, com os filhos. Aí tem a avó, tem o vô, tem a família, tem os amigos, tem a sua vida. É natural que as pessoas estejam apreensivas. Então, eu vou fazer um convite. Terça-feira você tem que assistir a live. Terça-feira vai ter informações importantíssimas que nós vamos estar trazendo sobre esse cerco que está acontecendo contra a humanidade. Amanhã vamos falar de economia. Esse texto é para dizer para você, não tenha medo. Você não pode ter medo. Você tem que ter fé. A cada momento que as coisas vão piorando, você tem que ir aumentando na mesma dose a sua fé. Porque a sua fé vai fazer com que você se aproxime do seu Criador. E aí, ele vai te ajudar. E se você não acreditar nisso agora, você vai acreditar quando? Mas respeita as pessoas que não acreditam em Deus ou assim por diante.
Mas o importante é você ter na sua mente que agora não é hora de ter medo, agora é hora de você ser forte, a sua família vai precisar de você e as pessoas à sua volta vão precisar de você. Então, fique firme, ok? E o outro lado, aqui, rapidamente, aqui nós estamos dizendo o seguinte: eu tornei o teu nome conhecido a eles. Quem está falando isso é o Filho do Criador. O Filho do Criador esteve na terra e deu a conhecer o nome do seu Pai para as pessoas na época. E o tornarei conhecido. E ele fez isso. As pessoas sabiam o nome do pai dele, porque ele dava a conhecer o nome do pai dele. O pai dele não se chamava Senhor, provavelmente, não é? E nem se chamava Deus, né? Porque pronomes de tratamento não são nomes. Então, ele certamente dava a conhecer o nome do seu pai. Para que o amor com quem me amaste esteja neles e eu em união com eles. Então, conhecer o nome do pai é muito importante, não é? E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos entender um pouco por que eu chamo Deus pelo nome que chamo. Tá ok? A letra J, a censura social e a intolerância. Isso é importante ser dito. Eu quero que vocês gravem essa parte. A censura social e intolerância. Se nós no canal respeitamos todo mundo, espero que a nossa audiência nos respeite também, ok? Vamos lá? Muito obrigado pela presença de todos. A todos que visitam o canal pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aos nossos amados moderadores, muito obrigado por apoiar nosso trabalho. E vamos lá, domingo, 20 horas, 12/4/2020, vamos adentrar a porta do conhecimento. Olha, eu fiz uma coisa bem resumida. Resumi ao máximo que eu consegui. E aí, em cima disso, que eu vou passar para vocês esse material que nós preparamos para explicar o porquê que a gente utiliza o nome do Criador, chamando ele por Jeová. Eu chamo de Jeová desde criança. Eu tive contato com as Escrituras com 12 anos. Eu tinha uma Bíblia do meu pai, João Ferreira de Almeida, de tradução de 1968. E na Bíblia de João Ferreira de Almeida, de 68, havia lá o nome Jeová na Bíblia quase toda. E logo em seguida, quando saiu uma nova revisada, uma Bíblia revisada, eu não vi mais o nome Jeová lá. Eu fiquei muito triste porque eu falei, eu era criança, mas eu me perguntava por que tinham tirado o nome do Criador da Bíblia. Nós vamos estudar um pouco isso. Eu vou explicar para os senhores o porquê das coisas. Vamos lá. Parte 1. Será que nomes próprios têm tradução? Ok? Será que nomes próprios têm tradução? Então vamos lá. Será que as formas Jeová e Jesus estão erradas em português? Porque o que nós vamos discutir aqui é como falar o nome de Deus em português, ok? Visto que o idioma hebraico não possui a letra J. Isso é fato. Ninguém vai dizer que isso aqui não é fato. Isso é fato. O idioma hebraico não possui a letra J. É fato. E por que o idioma hebraico não possui a letra J? Existem pessoas e movimentos que dizem que os nomes bíblicos devem ser pronunciados no formato original, certo? Pois bem, e que qualquer tradução de nomes é inaceitável. Então, você tem que falar o nome original, e se você tentar falar de outra maneira ou de outra forma na sua língua, isso é inaceitável. Bom, será que é assim mesmo? E que qualquer tradução de nomes é inaceitável? Será que é exatamente assim que a coisa funciona? Pois bem, será que nomes têm alguma tradução? Essa é uma questão importante a se pensar. Será que nomes têm alguma tradução? Vamos verificar isso aqui. A resposta é: depende. Depende. Por que depende? Depende porque... Depende do que queremos dizer com a tradução. Isso é importante. O que você quer dizer quando você traduz o nome? Isso é um ponto. O outro ponto é, depende do nome também. Então, tem a ver com o que você quer dizer e tem a ver com o nome que você está falando, não é? Nesse ponto, nós chegamos em duas situações. Se queremos dizer tradução de sentido, a resposta é não, ok? Pois não é aplicável à pessoa. Ou seja, não aplicamos a tradução do sentido do nome à pessoa. E é aí que nós vamos começar a explicar. Olhem só, o que nós queremos dizer com isso, para você entender. Um exemplo disso, uma mulher com o nome Clara, quando ela viajar para os Estados Unidos, não será chamada de Bright ou Wright, ok? Ela não vai ser chamada de branca ou de clara, no sentido claro do Bright, que não tem a ver com o nome. Ela vai ser chamada de Clara.
Você tem que entender isso. O nome, quando você chegar lá no outro país, ele não vai te chamar no sentido, ele vai te chamar pelo nome. Ele vai tentar falar, inclusive, o seu nome. Ele não vai traduzir Clara para Bright. Ele não vai chamar Clara, nos Estados Unidos, Clara, de Bright, nem de Wright. Ela vai se chamar Clara, ok? Pois este é o sentido do nome, ou seja, o sentido do nome seria Bright ou Wright, mas ela se chama Clara. Nós não traduzimos o sentido do nome para outro idioma e usamos esse sentido aplicando à pessoa. Isso não acontece. Um exemplo que nós vamos falar aqui, por exemplo, para você ficar mais claro ainda. Você não chama Abraão, que significa pai é enaltecido ou exaltado, pelo significado do seu nome. Seria errado. Então, você não vai falar sobre Abraão como pai é enaltecido. Olha só, vamos lá. Seria errado. Alguém referir-se a Abraão como pai é enaltecido, exemplo, pai enaltecido chegou à tenda. Você não vai falar isso. Vocês acham que naquela época, quando o Abraão chegava na tenda, eles chamavam Abraão de pai enaltecido chegou à tenda? Claro que não. Eles falavam ou pai, que é uma referência que a gente usa se fosse o filho, ou você ia falar, se não fosse parente, você ia dizer o Abraão chegou, né? Você não vai falar pai enaltecido, o pai é enaltecido chegou. Você não fala isso, não é? Ninguém iria falar dessa forma, mesmo naquela época. Então, o nome, ele tem um significado, mas você não chama a pessoa pelo significado. Assim como Clara não vai ser chamada de Bright. Clara, nos Estados Unidos, vai ser chamada de Clara. Ok? Pois bem, embora exista a tradução do sentido do nome, essa tradução não é aplicada no uso cotidiano da pessoa. Então, você, como a gente explicou, não vai chamar as pessoas pelo significado, e sim pelo nome. Pois bem. Continuando, neste sentido, nomes não são traduzidos, pois não usamos isto em nosso cotidiano. Chamamos a pessoa pelo nome e não pelo que significa o seu nome. Isso acho que está claro para todo mundo aqui, certo? Está claro. Pois bem, significa isto que devemos sempre usar os nomes bíblicos em sua forma original, seja em hebraico, grego, seja o idioma que for? A resposta é não. E aí é que tá. É agora que a gente vai começar a entender isso melhor. Mas a resposta é não. Ok? Pois bem, vamos falar sobre adaptação fonética e adaptação linguística. Vejamos como funciona a língua e a gramática de uma língua. Isso é importante. Sabe o que acontece? A falta do conhecimento. As pessoas trabalham muito... principalmente pessoas que lideram organizações religiosas, trabalham muito em cima da falta de conhecimento da audiência que ela está falando. É importante você entender essa questão da adaptação fonética e adaptação linguística. Vejamos isso, como funciona na língua e a gramática de uma língua. Vamos falar sobre isso agora. Algumas pessoas acreditam que a gramática diz como a língua deve ser. E isso está errado. E isso está totalmente errado. Algumas pessoas acreditam que a gramática diz como a língua deve ser. Isso está errado. Você sabe por quê? Porque quando você fala, a primeira coisa que você faz quando você vem ao mundo, e aí você começa lá a balbuciar algumas coisas, a primeira coisa que você tenta e você vai fazer em primeiro lugar é falar. Depois você vai aprender a escrever. E depois você vai aprender a gramática. Essa é a ordem, isso não muda. Isso é imutável. Você vai aprender a falar, depois você vai aprender a escrever, depois você vai aprender gramática. Se nós pensarmos por aí, olha isso. Porque primeiro vem a fala. Todos os povos do passado falam ou falavam. Mesmo os que deixaram de existir, eles falavam. Mas nem todos os povos escreviam. Você sabe disso? Então a fala vem antes da escrita. Mas tinham povos no passado que não escreviam. Eles tinham a fala, mas não escreviam. Então, a primeira coisa que tem que ser registrada é, nós falamos, ok, pois bem. Aí, todos nós sabemos que um bebê aprende primeiro a falar, depois a escrever e somente depois aprende a gramática, como acabamos de citar. Portanto, a língua já existe antes da gramática. Então, essa coisa é assim, as pessoas querem corrigir as pessoas ou querem dizer que aquilo está errado, baseado na gramática atual de uma língua que é 2, 3 mil anos atrás. Que tinha uma gramática completamente diferente.
Entendeu? Era um idioma diferente, com uma gramática diferente, com conceitos diferentes. Ela quer adaptar isso à gramática atual. Olha, você há de conver comigo que a própria língua portuguesa, se você comparar a língua portuguesa de 1960 para 2020, nós praticamente falamos uma série de palavras completamente diferentes. Assim como nós não compreendemos algumas palavras escritas por volta de 1900 e pouco, eles provavelmente não entenderiam algumas palavras que nós escrevemos hoje no português atual. Então isso é importante, a língua ela evolui, ela por si mesma, porque ela é praticamente um organismo vivo, ela evolui, ela vai se adaptando com o passar do tempo, ok? Pois bem, aí o que nós temos aqui? Vejam essa parte que interessante. Assim, Jeová os espalhou dali por toda a terra, por toda a face da terra, e por fim eles deixaram de construir a cidade. É por isso que a cidade recebeu o nome de Babel. Aqui está a Torre de Babel, ok? Porque Jeová confundiu ali o idioma. Exemplo, do latim surgiu a língua portuguesa, a espanhola. Ali naquela hora, na torre, o nosso Criador confundiu os idiomas que dariam origem a outros idiomas ao longo do tempo, ok? Pois bem, e espalhou eles por toda a terra habitada, e Jeová os espalhou dali por toda a face da terra. Isso está em Gênesis 11:9. Pois bem, ele não ensinou ou deu uma gramática para cada povo, ele apenas deu o idioma. Então, a partir dali, os povos se espalharam, a língua foi se desenvolvendo, foi surgindo a escrita e depois foi surgindo a gramática. Ou seja, a língua falada precede a gramática. Ok? Bom, isso está claro. Muito claro. Pois bem, a gramática é feita posteriormente com base numa análise da língua que já existe e que já passou ou possui regras implícitas nela. Cada língua possui as suas regras próprias. Cada língua ela vai se desenvolvendo, se adaptando e avançando no tempo. Não há como uma pessoa... Hoje, eu desafiaria as pessoas a falar igual ao que se falava 2000 anos atrás. Pega o Brasil de 1500 e você vai ver que o português era completamente diferente. Com muitas e muitas e muitas diferenças, porque a língua vai avançando, ela vai se adaptando, ela vai mudando e assim por diante. Portanto, nomes de pessoas, algumas pessoas históricas, muito provavelmente não era que é falada hoje, não eram faladas na sua época. Muito provavelmente o nome dessas pessoas era pronunciado de forma diferente dentro da sua própria língua. Com o desenvolvimento e adaptação que ela foi sofrendo, as pessoas iniciavam falando de uma forma, mas você vai avançando no tempo e muito provavelmente esse nome vai passando por mudanças e vai se adaptando a cada língua. Não podemos esquecer, são inúmeros idiomas, não é? E cada um vai adaptar aquilo à sua língua, a forma de pronunciar a palavra. Pois bem, surge então, nessa história, Ferdinand, vou chamar de história de Ferdinand, vou me atrever a falar francês. Considerado pai da linguística moderna. Este senhor Ferdinand, ele fez análise em relação à língua, ele definiu a análise sincrônica e a análise diacrônica. Ele, observando a língua, ele tirou algumas conclusões. E quais são elas? A língua, no caso da análise sincrônica, é analisada em um momento específico, agora ou passado, ok? Isso é a sincrônica. Você não analisa a evolução da língua. Você analisa a língua como ela apresenta-se naquele ou neste momento específico. E por que ele está falando isso? Porque a língua ela vai se desenvolvendo, ela vai avançando, ela vai, a passar do tempo, ela vai se modificando, certo? Pois bem, análise diacrônica. A língua é analisada em um momento específico. Você analisa a evolução que as palavras sofrem através do tempo, analisando as mudanças ocorridas até a forma atual. E é este o ponto. É esse o ponto que nós vamos conversar aqui. Você analisa a evolução que as palavras sofrem. Quem está falando isso é um homem considerado pai da linguística moderna. Não é o Edson e nem é o Joãozinho. Entendem? É uma pessoa que se dedicou a isso. E aí ele fala que as palavras sofrem evolução ao longo do tempo.
e analisando as mudanças ocorridas até a forma atual. É interessante que as pessoas, muitas vezes, elas criam resistência, entendem? O conhecimento, para muitas pessoas no mundo, desde a estrutura mundial de poder até o entendimento de si mesmo, as pessoas, elas muitas vezes tornam o conhecimento uma coisa, digamos assim, adaptável, uma coisa que possa estar dentro do conceito do que ela acha que é certo, e não analisar o fato como um todo, né, e tirar a sua conclusão a partir dos fatos. As pessoas querem adaptar, não é, o conhecimento àquilo que ela acredita que é certo, e não ao que o conhecimento está mostrando para ela. Ou seja, a pessoa não quer sair da zona de conforto e aceitar que aquilo é racional, que aquilo tem uma linha de raciocínio lógica. Ela, então, se aquilo não bate com aquilo que ela acredita, então aí esse conhecimento é descartado. Isso daí não importa se ele tem lógica ou não. Isso é ser muito conveniente. Conhecimento conveniente, sabe? Mas vamos continuar. Portanto, você não pode olhar para o passado e dizer, olha, eles fizeram errado. A língua não é uma propriedade pessoal. A língua é um bem social histórico, que sofre alterações com o passar do tempo. Que é isso que Ferdinand está dizendo. Não é isso? Quando uma pessoa diz que nomes não são traduzidos, ela está afirmando que todas as pessoas no passado falaram errado, tentando aplicar regras de gramáticas atuais em línguas que existiam há 500, 1.500 anos atrás. Eu desafio as pessoas a falarem como as pessoas falavam há 1000 anos atrás. Não vai conseguir, porque a língua vai evoluindo. Você teria que ter acesso à gramática da época, compreender as palavras para poder conseguir entrar, inclusive. Olha só, os filmes mostram muito isso. Esses atores, eles não têm lá o que fazer. Apesar que você pode perceber uma coisa. Nos filmes, eles falam com a linguagem atual. Eles não usam a linguagem do passado. Raramente você vai achar um filme assim. Eles têm que usar a linguagem atual para que as pessoas compreendam o que está sendo dito o máximo possível. Eles fazem adaptações. Acabei de falar a palavra. A língua se adapta. Então, se você volta para o passado, você vai ter que aprender toda a gramática, você vai ter que entender como que isso é falado, por que que aquela palavra é usada naquele contexto. Ou seja, a língua evoluiu ou não? Evoluiu. Evoluiu. Tanto é verdade que você tem dificuldade de falar o seu próprio idioma de 500 anos atrás. Mas vamos continuar. Pois bem. O que a análise diacrônica nos revela sobre os nomes e traduções de nomes? Nomes possuem variantes em vários idiomas. E quanto maior a relevância deste nome, maiores as chances deste nome ter variações em vários idiomas. Tem sentido, não é? Um nome antigo terá mais traduções do que um nome moderno. Ele vai ter menos traduções do nome moderno do que um nome antigo. Por quê? Pela evolução da língua. Você entende isso ou não? Se você falar Adolf Hitler, é uma língua, é um nome moderno. Ele não vai ter alterações. Mas se você pegar um nome muito antigo, de 1.500 anos atrás, 2.000, com certeza, naquele idioma, ok? Aquele nome não vai ser falado como você está falando hoje. Certamente haverá ali variações na forma de falar aquele nome. Significa que todos os nomes famosos terão tradução? Não. Significa que nenhum nome famoso deve ter tradução? Não. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é o seguinte: a língua apresentou naturalmente uma tradução ou não para aquele nome. É isso que nós temos que entender. Porque como a língua ela avança, ela evolui, você tem que compreender como que as transformações foram acontecendo ao longo do tempo, não é? Você não pode inventar a sua própria língua e gramática porque você acha que tem que ser assim. Então, porque eu ouvi o Zé das Couves dizer o nome dessa forma, então é dessa forma. Mas você não perguntou para ele como ele chegou naquela conclusão. De que forma ele chegou naquela conclusão? Por que ele usa daquela forma? Ele estudou a gramática? Ele estudou a escrita dessa língua? Ele estudou a língua? Ele voltou no tempo para entender como que ele entende de linguística? Ele é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre isso? Ele compreende? Essas são as questões. Porque a pessoa, na hora que ela for falar sobre isso, ela vai ter que explicar o porquê das coisas em detalhes, para que a pessoa compreenda, não é?
Porque você está falando de um nome, por exemplo, que existe há mais de, sei lá, 6.000 anos, um exemplo. Ou 4.000 anos, ou 3.000 anos. Como que você chegou à conclusão que o nome é falado daquela forma, não é? Então essas coisas são importantes. Você tem que questionar as pessoas sobre isso, inclusive. Se ela te afirma algo, diga para ela como ele chegou naquela conclusão. A língua hebraica é a letra J. Agora vamos entender essa questão que envolve a língua hebraica e a letra J. Vamos começar a nos aprofundar aí. As pessoas dizem, a falar Jesus e Jeová é errado porque no hebraico não existia a letra J. A resposta é óbvio. É óbvio que o hebraico não tem J, pelo simples fato que tem outro alfabeto e, portanto, outra gramática. Isso não é lógico para os senhores? É outro alfabeto e outra gramática. As pessoas se baseiam muito na forma de chamar o Criador com base no que seus líderes religiosos falaram. Não foi lá a pessoa mesmo e pesquisou profundamente para chegar àquela conclusão. Algum líder religioso ou algum youtuber religioso disse para ele que é daquele jeito. Então pronto. Agora, pergunta para a pessoa o seguinte. Tá, você chama por esse nome. Como que você chegou a essa conclusão? Levando em consideração que o hebraico é um outro alfabeto e outra gramática, como que você chegou à conclusão que é desta forma? Não é? Aqui nós vamos chegar a uma conclusão. Agora, a pessoa, quando ela estiver defendendo a forma de falar, ela também tem que explicar para você. Não é simplesmente dizer assim, é esse nome aqui, beleza? É esse nome aí? Agora me explica por quê. Se você me explicar por quê, aí a gente vai aqui entrar num debate, vamos aí tentar entender um pouco melhor isso. Mas me explica por quê, não é? Pois bem, o que diz em seguida? Os nomes vertidos em português que começam com a letra J vêm do alemão. Neste idioma, o J corresponde ao Y. Exemplo, o nome Johannes, você não pronuncia Johannes nas línguas germânicas. Você pronuncia, aliás, né? Johannes, que você falaria normalmente, olhando para a palavra, você vai falar nas línguas germânicas Johannes, porque você vai transformar o J em Y, ok? Isso é claro. Basta você falar com um alemão e perguntar para ele. Johannes falaria em língua germânica Johannes? Ele vai te confirmar isso que nós estamos falando. Ok. Partindo daí, os nomes hebraicos que começavam com Yod ou Yud foram traduzidos para o alemão com a letra J, que correspondem a um som similar a Yod ou Yud em hebraico. Ok? Então, a tradução de muitas escrituras bíblicas na época, na área da Europa, muitas foram traduzidas para o alemão e continham a letra J que eles falam com Y, na língua germânica. E nós estamos falando de novo, língua, nós estamos falando de escrita gramática, a forma que as traduções foram caminhando, os seus tradutores, e aí colocando ali a letra J que correspondia ao Y, né, da língua hebraica. Pois bem, muitos idiomas, ao pegarem os nomes das traduções, acabaram vertendo para a forma alemã. Muitos idiomas, ao pegarem os nomes das traduções, acabaram vertendo para a forma alemã. Segundo alguns historiadores, quando o nome Jesus, foi importado do alemão para o inglês, ele era pronunciado na forma alemã, com o J, apresentando o som de Y. Jesus, ok? Porém, com o tempo, as pessoas passaram a falar Jesus, com o som de J, do inglês, que no português nós falamos Jesus. Então, Jesus vem de Jesus, entendem? Do J, da tradução da maior parte das traduções bíblicas da época, que foram importados do alemão para o inglês. Então, o Jesus se tornou com o J nas traduções inglesas, Jesus, que se tornou no português Jesus. Porque, de novo, a evolução da língua, a forma como a língua vai se adaptando, vai se transformando. E a língua, ao se transformar, transforma a escrita, que transforma a gramática.
apesar das suas regras, entendem? A coisa vai avançando e evoluindo. Pois bem, será que isso é uma adulteração da língua? Mas é claro que não, porque nós estamos falando da evolução da língua, a escrita vem depois, e a gramática também. E o hebraico não tem letra J porque é outro alfabeto que possui uma outra gramática. Então isso é óbvio. Mas como a gente viu, ao importar isso para a língua germânica, que depois passa para o inglês, ela vai avançando, ela vai desenvolvendo e ela vai se transformando. Ok? Ok. Pois bem, este curso natural da língua foi assim que a gramática se deu ao longo do tempo. Não são adulterações, isso é a evolução da própria língua. O mesmo ocorre para o nome Jeová com J. Tem pessoas que dizem Jeová não é a forma original para o nome de Deus. Óbvio que não é a forma do nome de Deus em hebraico, que possui outro alfabeto e outra gramática. Óbvio que o nome de Deus em hebraico era pronunciado de outra forma. É óbvio isso, porque era outro alfabeto e outra gramática. Mas no português, com a evolução da língua, com as traduções avançando no tempo, elas foram se transformando. Jeová é a forma do nome de Deus em português, assim como o nome de Jesus é a forma do Filho de Deus em português. O nome do Filho de Deus em português. Então, as pessoas falam muito no Brasil, e de uma forma muito simples até, as pessoas o tempo todo admitem no Brasil que o nome do Filho de Deus é Jesus. Mas por que as pessoas não admitem que o nome de Deus, nesse caso e específico, é Jeová, que é o nome que eu utilizo? Então vamos continuar avançando. Aqui está o nome de Neemias Gordon. Quem é Neemias Gordon? É um estudioso bíblico e pesquisador. Este homem, ele chegou a algumas informações bem interessantes que nós vamos ler para os senhores. Ele viu que existem mais de 1000 manuscritos judaicos que atestam isto. Portanto, as evidências afirmam que a forma Jeová ou Jeová é a forma original do nome de Deus, Jeová em português. E aí, aqui temos um texto para ler para os senhores, que diz o seguinte: Neemias Gordon, arqueólogo e erudito judeu, perito em manuscritos hebraicos, argumentou que, embora os estudiosos cristãos universalmente considerem a pronúncia de YHVH como sendo Yahvé, a pronúncia real é Jeová. No início, Gordon publicou escritos do falecido Hakan, que acreditava que a pronúncia original do nome era Yahvé. No entanto, posteriormente, ele descobriu que essa posição cristã certamente se baseava nas palavras de William Gesenius, teólogo do século XVIII, que surgiu como léxico hebraico muito influente, usado até hoje. Gesenius, um reconhecido antissemita, postulou uma vaga alusão a esta pronúncia nas notas de seu trabalho, com base em uma origem pagã, e, no entanto, o corpo de seu léxico explica muitas vezes que os nomes bíblicos que começam com Iehô, ou Iehô, deve ser isso, são uma contração que significa Jeová. Jeová. Essa é a conclusão que esses 1000 manuscritos disseram a Gordon no seu estudo, baseado na informação de que mais de 1000 manuscritos judaicos atestavam a forma Jeová. Ok? Pois bem, vamos continuar. Mas alguém pode dizer com o tempo que perdeu-se a pronúncia do nome e que a forma Jeová surgiu dos sinais massoréticos e que foi uma invenção posterior. Então alguém pode dizer para você que não existe negócio de evolução da língua, não. Isso é contestar a história, né? Dizer que a língua não evoluiu, que a língua precede a escrita e a gramática é brincadeira, né? Mas vamos lá. Pode dizer para você que isso é uma invenção. Pois bem, vamos aqui avançar. Os massoretas ou massoréticos eram escribas judeus que dedicaram-se a preservar e cuidar das escrituras sagradas que constituem atualmente o Antigo Testamento. Pois bem, apesar de criar os sinais massoréticos com base daquilo que eles conheciam da pronúncia,
apesar de criarem esses sinais, não significa que a pronúncia não seja original. Por quê? Quando os maçoretas fizeram a vocalização em Iova, ou algo similar, eles não inventaram isso do nada. O que quer dizer isso? Que quando eles estavam lá preservando, cuidando das escrituras e faziam as traduções, obviamente, eles estavam tirando esse nome da língua ao longo do tempo, dos escritos que eles tinham anteriores ao que eles estavam fazendo. Então, quando eles pronunciavam o nome, eles não estavam inventando o nome do nada, eles estavam tirando da fonte, a fonte que existia disponível a eles acesso. Então, eles faziam isso, ok? Senão, eles não teriam como saber o nome. Em dado momento, foi proibido a pronúncia do nome de Deus. Todo mundo sabe dessa história, não é? De onde veio, quem causou isso e etc. Foi proibido a pronúncia do nome de Deus. Será que alguém esquece a pronúncia de uma palavra proibida? Não esquece quem proibiu e não esquece quem tem que obedecer a ordem da proibição. Então, seja um ou outro, os dois sabiam pronunciar um nome. Não há dúvida em relação a isso. Então, isso foi preservado ao longo do tempo, não é? Se existir uma palavra que você não pode dizer, significa que você sabe como ela é pronunciada. E é muito óbvio dizer que os líderes da época certamente passavam isso para frente. As pessoas não esquecem uma proibição. Certamente todos os judeus passaram à frente a forma original do nome de Deus. Não era permitido falar, mas você ia passando para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas que tinham autorização para saber isso, ou tipo assim. Mas de uma forma ou de outra, esse nome ia sobrevivendo ao longo do tempo. Mas ele ia evoluindo com a língua, não podemos esquecer. Mas, será que o motivo para usar o nome Jeová em português... Mas será este o motivo para usar o nome Jeová em português? Não, esse não é o motivo. Isso que é interessante, não é? Por quê? O motivo é o fato de ser a forma mais antiga de pronúncia em nosso idioma, ou seja, a forma padrão. Quando você volta lá em Gordon, você vê que ele tem 1000 manuscritos dizendo que a forma era Iova. Então significa que o Iova, quando vai chegando aqui em 2020, Jeová, ele transcorreu todo um processo. E no caso, não podemos esquecer, Iova, dos manuscritos de onde vai chegando, vai apresentando esse nome, e aqui você vai adaptar isso ao seu idioma. Você vai adaptar isso ao português, às suas regras de gramática e etc. Não podemos esquecer a origem, né? As traduções que vêm da Europa, que vertem do alemão, das línguas germânicas, passa para o inglês. E aí você vê que é interessante essa coisa, porque as pessoas aceitam Jesus, que vem de Jesus, que vem de Jesus. Então isso você vê que vai mudando a forma de falar conforme o tempo e conforme a língua. Ela vai se adaptando, não é isso? Pois bem. Usar Javé está errado? Não, não está errado. Porém, a forma mais antiga usada pelos protestantes era Iova. Aí você vai falar, protestantes, como assim? Horas das línguas germânicas, que passa para a inglesa. E naquela região, muitos protestantes. Eles usavam Iova, a forma mais antiga dos idiomas ocidentais. Como a gente acabou de ver da pesquisa de Gordon com seus manuscritos judeus com mais de 1000 informações com o nome Iova. Ou Iova. Deve ser assim, né?